Olá, estudantes do quarto ano. Estamos iniciando a nossa segunda aula de arte desse ano, certo? Hoje nós vamos trabalhar com o tema Tarsila. Lembra que eu falei na aula anterior que nós iríamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra dessa artista brasileira? Para essa aula você vai precisar desses materiais. Algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha. Se você acatou a minha sugestão de fazer o seu diário de bordo, é só usar ele, certo? Eu vou te dar um tempinho aqui para você se organizar. Vamos lá. Muito bem, então dando continuidade aqui, vocês lembram que na aula anterior nós começamos a falar um pouquinho sobre leitura de imagem e a gente vai dar continuidade a isso também hoje. Eu vou pedir então que você observe essa imagem e faça uma descrição dos elementos que compõem essa imagem. Vou deixar bem livre aqui e você anote aquilo que vier à sua mente, certo? Vamos lá então.
E aí, observando essa imagem, quantos elementos vocês conseguiram aí, quantas informações vocês conseguiram anotar? Lembro que na aula anterior eu falei que a gente pode começar sempre pelos elementos fundamentais da linguagem visual, né? Aquilo que compõe uma imagem, por exemplo, forma, a cor, linhas. Que tipo de formas a gente tem ali? Que tipo de cores estão presentes na imagem, né? A gente pode pensar também em lugar. Que lugar que foi feita essa imagem? Não se trata de uma pintura feita num quadro, né? É feito sobre uma parede. Isso já fala algumas outras coisas pra gente, que é o suporte. Que suporte está sendo usado nessa imagem? É sobre a parede de um prédio e aquilo que a gente consegue identificar ali, uma pintura bem grande, né? E ela está relacionada ao grafite. Então, algumas coisas que a gente pode já ir deduzindo aqui sem conhecer o contexto, né? Sem conhecer um pouco mais sobre a história da obra. A gente vai voltar a falar sobre ela mais à frente, mas foi só para introduzir aqui e a gente vai agora falar um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral. Quem foi ou quem é a Tarsila do Amaral? Porque quem é está no presente, não quem foi. A Tarsila já faleceu, mas a obra dela continua presente nos nossos dias. Lembra que na aula anterior eu perguntei quem já tinha visto o Abaporu e com certeza vocês já tinham visto? A importância dessa artista é tamanha que a gente se depara a todo momento com obras dela. Até aproveitando, né, que a gente está falando sobre a Tarsila, esse ano vai acontecer uma coisa bem legal. Tem uma previsão de um lançamento de uma animação chamada Tarsilinha. E o clipe, né, que promovia essa animação, ele já foi lançado em novembro aqui de 2020. Trata-se de um clipe com o cantor Zé Cabaleiro e aqui mostra um pouco sobre essa animação, né? Conta um pouquinho já pra gente. Vamos assistir então e depois a gente volta a conversar. Uau! Debaixo do azul do céu, uma menina brinca, ela abraça a vida. Lá vai ela correndo, garoteca, uma moleca Itamina sabida. Um sapo e um saci no vale do sem fim, atrás de uma lagarta ladra de memória que rouba nossa história. Ei, volta aqui! Mora no confim. Dentro do Abaporu, incrível, lindo, surreal, tão mágico. Ei, vai ficar aí, sim? Tarsilinha não tem medo, lhe sobra coragem, lógico. Chegamos! A Cuca quer pegar, o trem já vai partir. Lá. Amigo lá de todos voa sem ter asa. Quer voltar pra casa, voltar a sorrir. Só até meia-noite. Tarsileca, garoteca, Tarsiluça, vai Tarsila, leva na mochila. Coragem sem fim. Eu tenho pares novos. Tarsileca, É a 8, é a moda. Leco, Tarsiluça, vai Tarsila, leva na mochila. Coragem sem fim. Leva na mochila. Coragem sem fim. Leva na mochila. Coragem sem fim. Então, gostaram do clipe? Bom, segundo a sinopse, né, dos produtores, a animação vai contar um pouco das histórias da Tarsila, dessa infância dela. Na animação ela vai ter 8 anos e mostra essa personagem envolvida com suas memórias, com suas lembranças, né, com suas vivências ali. Vida e obra então de Tarsila. A Tarsila nasceu em 1886. Ela estudou em São Paulo, né, sua fase escolar, e ela terminou os estudos em Barcelona, na Espanha. Em 1904, quando estava terminando seus estudos lá em Barcelona, ela faz o Sagrado Coração de Jesus, que é essa pintura que está na tela ali. Então esse é o início da vida artística da Tarsila. Observem bem que ela tinha, né, apenas 18 anos. Bom, em 1906 ela casou-se, né? Ela era bem jovem, tinha 20 anos,
E ela teve sua primeira filha, a única filha, aliás, a Dulce, que está ali na imagem. Em 1913, ela separou-se desse primeiro marido e voltou para São Paulo, que aí ela já estava no exterior e volta novamente para São Paulo. Em 1916, ela iniciou seus estudos em arte com a linguagem da escultura, que a gente está vendo ali do lado é uma imagem de um anjo, né, que foi uma escultura que a Tarsila fez nesse início artístico dela. E a partir de 1917, ela começa a se dedicar ao desenho e à pintura, que é a linguagem, ou são as linguagens que ela se tornou mais conhecida, né? Em 1920, ela retorna a Paris para estudar pintura e desenho. Em 22, ela é apresentada por Anita Malfatti, que é outra importantíssima artista brasileira, principalmente nesse contexto do modernismo, aos escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né? Ela, os dois, a Anita, né, vão compor também o grupo dos 5. Que é um importante grupo aí dentro da nossa arte moderna, né? Em 1922 também, eles fizeram a Semana de Arte Moderna. E isso vai reverberar em toda a produção da Tarsila ao longo aí da sua vida. A gente vai conhecer um pouco melhor agora sobre essas fases da Tarsila com outra animação. Trata-se do Traçando Arte, né? Aqui na animação, o Trácio, que é um dos nossos personagens, vai conversar com o Jean-Pierre, que é o outro, e na conversa deles, eles vão falando aqui sobre as fases dessa vida artística da Tarsila. Prestem muita atenção e vamos assistir então. Mas o que é isso, Trácio? Tá maluco? Jean, você não sabe o que eu vi. Deve ter sido alguma coisa assustadora para você sair correndo desse jeito pelo museu. Nem quando a criançada tá aqui você corre assim? Dessa vez é pior, Jean. Muito pior. Como assim? Eu tenho medo que as crianças sem querer pisem em mim. Por isso eu fujo delas. Mas como elas têm uns pezinhos pequenos, eu sempre escapo. Só que agora, eu tava passando pelo nosso buraco e vi uma coisa. Mas que coisa? Um pé gigante, Jean! Tão grande que só dava ele. Era uma pessoa meio esquisita, com uma cabecinha pequena e esse pezão enorme. Deu medo só de olhar. Se ela pisasse em mim, já era o velho Trácio. E onde é que tá essa pessoa com pé gigante e cabeça pequenininha? Lá na sala nova, Jean. Mas eu não fui lá. Eu só olhei pelo buraco e saí correndo. Deixa eu ver. Posso saber do que o senhor está rindo? Ela não pode pisar em você, Trácio, porque é uma pintura. Aliás, é talvez a pintura brasileira mais famosa. Vamos lá ver. Este, meu caro Trácio, é o Abapuru, uma obra-prima da arte brasileira pintada pela Tarsila do Amaral, uma artista modernista. Modernista? Modernistas eram aqueles que criaram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época que todo mundo estava acostumado. Isso mesmo. O Abapuru foi pintado pela Tarsila como um presente para o marido dela na época, o escritor Oswald de Andrade. Ele deve ter tomado um baita susto com esse pezão aí. Dizem que ele levou um susto mesmo. A Tarsila, que tinha um dicionário de Tupi-Guarani, quis batizar o quadro como Abapuru, que na língua dos índios significa homem que come. Come? Comida? Cadê? Onde?
O Abapuru é um dos quadros mais importantes das artes plásticas no Brasil. A partir dele surgiu o movimento antropofágico. O movimento queria que os artistas brasileiros devorassem as técnicas e obras estrangeiras, transformando tudo em algo bem brasileiro. Tá vendo? E você não me deixa devorar as obras aqui do museu. E o tal do Oswald queria que os artistas devorassem as obras estrangeiras. Mas eu vou explicar melhor, Trácio. Quando a gente diz devorar, não é só no sentido de comer. Devorar algo também significa absorver rapidamente. Essa brincadeira de usar a mesma palavra para coisas diferentes é o tal sentido figurado. Tá bom, entendi. Eu não vou mais comer obra nenhuma. Agora me diz, antes desse devora, não devora aí, a Tarsila pintava o quê? Muitas coisas. A Tarsila começou estudando escultura, mas logo descobriu que queria mesmo era pintar. Aí ela foi estudar pintura em Paris. Lá na sua terra. Pois é. Nessa época, as obras de Tarsila eram mais suaves. Essa aqui se chama Chapéu Azul. E depois? Em 1922, ela voltou ao Brasil e pôde ver de perto a arte que os modernistas estavam fazendo. Já sei. Aí ela começou a mudar o jeito de pintar. Exatamente. Ela começou a pintura pau-brasil, com temas e cores bem brasileiros. Brasileiros e franceses, né, Jean? Esse é o famoso Carnaval em Madureira. A Tarsila veio de Paris passar o Carnaval de 1924 no Rio de Janeiro e pintou esse quadro, com a Torre Eiffel, no Rio. Mas a Torre Eiffel não fica em Paris, Jean? Claro, Tássio. Mas os artistas têm essa permissão para pintar o mundo como eles veem. Epa, aqui ela já mudou de novo o jeito de pintar. Essa é a Cuca. Na época, a Tarsila escreveu para a filha e disse que estava fazendo um quadro bem brasileiro, com um bicho esquisito. Esquisito mesmo. Será que ele saiu daqui? Sei não, Trácio. Mas reparo nas cores fortes das pinturas da Tarsila. Essa é a fase mais importante da carreira dele. A fase antropofágica, que veio depois do Abapuru. Esse aqui é bem parecido com o Abapuru. Esse se chama antropofagia. É uma mistura de Abapuru com outra pintura chamada a negra. Puxa, Jean, esse papo todo de antropofagia, comer, devorar, não preciso nem dizer, né? Sei, você está morrendo de fome. Estou, mas eu pensei em outra coisa. Uma coisa que vai, como é que você diz mesmo? Revolucionar a arte. E o que é que vai revolucionar a arte? Um retrato meu. Seu? Pois é, tô até vendo. Traça Puru, a traça que come. Ô Jean, o que eu disse de errado? Ora, Traja, me faz favor. Seria o início de um grande movimento artístico. Sei. E você também ficaria muito famoso. Eu? Claro, você vai poder contar a minha história depois. Desde o comecinho. Muito bem, então na conversa dos personagens fica muito claro essa ideia das fases que a Tarsila teve durante o seu trabalho. Então a gente vai ver mais algumas imagens dessas fases, né? Então só retomando aqui também os períodos delas. Entre 1924 e 1928 é a fase denominada Pau-Brasil. É quando a Tarsila se volta às cores e aos temas do Brasil. Aqui ela tem muito ainda da técnica cubista, né? Como ela estudou na Europa, em Paris, ela conheceu o Pablo Picasso, que foi um dos fundadores do movimento cubista, né? Então as vanguardas europeias estavam lá, e a Tarsila estudou lá, e ela veio aqui, só que ela não queria só trazer e reproduzir aquilo que ela tinha aprendido na Europa. Ela queria trazer, então, algo que fosse próprio da nossa cultura.
Então ela faz essa pesquisa sobre as cores e os temas, é isso que a gente vai ver nessa fase do Pau-Brasil. Ela também traz algumas coisas de suas memórias. A Tarsila nasce numa família rica, ela mora numa fazenda, né? Então as paisagens rurais fazem parte aqui da sua vida, como é o caso aqui do mamoeiro, que é essa imagem que vocês estão observando. De 1928 a 1930 começa a fase antropofágica. Lembra que na aula anterior nós já vimos aqui o Abaporu, e é essa obra que dá origem ao nome do movimento, né? A partir dessa obra surge o movimento antropofágico, e a Tarsila produz aqui nesses 2 anos obras que têm a ver com esse tema, que consistia em se apropriar da cultura estrangeira, ou seja, comer essa cultura e misturar aqui com a nossa cultura brasileira, transformando em outra coisa. Então os temas aqui são os temas do imaginário, dos sonhos da infância. Por isso que também tem essa pegada bem surreal, né? Como essa deformação aqui dessa figura. Bom, a partir de 1930, após separar-se de Oswald de Andrade, ela sai do Brasil novamente, ela vai primeiro para a União Soviética, depois ela vai para Paris, e ela se volta nesse momento aos temas sociais. Aqui nessa pintura que nós estamos vendo, é representado a diversidade dos operários, né? Aqui ao fundo uma fábrica, e vários rostos diferentes são dos operários. A Tarsila ficou sensibilizada com a precariedade do trabalho, da forma de trabalho, e ela quis representar isso de algum modo. Em 1929 tem uma crise mundial, e a família da Tarsila sofre com isso, e eles perdem alguns bens e eles têm uma certa crise. Nessa fase, a Tarsila se aproxima desse mundo do trabalho. Ela, inclusive lá na França, ela acaba tendo que pintar paredes e outras coisas assim. Então ela acaba vivenciando, né, não só observando, mas vivenciando as dificuldades que os operários também sofriam. Dos anos 30 aos anos 50, ela diversifica bastante a sua produção, então tem obras que variam um pouco da sua fase antropofágica, também na fase Pau-Brasil, mas são temas novos e diferentes, como é o caso aqui de maternidade. A partir dos anos 50, tem aquela fase denominada Neo-Pau-Brasil, então ela se volta novamente aos temas, né, do Brasil, aqui como o caso de O Nascimento de Macunaíma. Macunaíma é um livro escrito por Mário de Andrade, ainda no contexto, né, da arte moderna, e aqui ela faz uma obra inspirada aí nesse personagem do livro do Mário de Andrade. Voltando aos operários, tá? Lembra que no início da aula a gente viu lá uma imagem? Ela não é parecida com essa obra da Tarsila? Eu vou explicar melhor o porquê. Então essa obra pertence à fase social, como eu disse, foi feita em 1933, é uma pintura de óleo sobre tela de 1,5 m por 2 metros. Então é grande, mas não é tanto quanto aquele grafite que a gente viu. Aquele grafite vai tratar sobre a tragédia de Brumadinho. Então no dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejeitos de minérios da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em Minas Gerais, administrada pela empresa Vale, se rompeu, e o acidente resultou em um dos maiores desastres ambientais no Brasil. A tragédia provocou 272 mortes, né? Foi bastante noticiado, enfim. Aqui então, o artista mundano, que é esse grafiteiro, ele vai retratar esse sofrimento e essa tragédia de algum modo. E ele vai fazer, logicamente, no seu grafite, esses personagens. Então a escolha dele foi se apropriar daquela obra Operários da Tarsila. Então por isso que é muito parecido. Ele se apropria, né, da mesma forma da composição, só que ele, logicamente, coloca seus elementos. Primeiro, por ser um grafite, por ter uma escala bem grande, e por outros detalhes que a gente vai ver agora num vídeo, né, que o próprio mundano vai explicar para vocês o processo dele. É bem interessante, inclusive ele fala no vídeo aqui como ele faz os pigmentos. Ele coleta a própria lama, né, da barragem, e é essa lama que ele transforma em pigmentos. Então ele faz toda uma pesquisa de cor, de pigmentos, a partir dessa lama, para conseguir produzir a tinta que vai ali para a parede fazer o seu grafite. Vamos assistir, que é bem interessante esse processo. Primeiro de tudo, eu sempre imaginei que precisava um monumento público a essas vítimas, né? A gente tem monumentos de guerras, de bandeirantes, exploradores,
e não tem monumento de quem construiu tudo isso. Então, eu vi uma lacuna disso. É uma homenagem, mas é um grito, né? Um grito de lembrança. Olha, Brumadinho aconteceu. Porque o brasileiro é um povo sem memória, a gente esquece. Quem lembra aqui de Mariana, de Brumadinho, de tantos outros casos? Então é um jeito de tatuar um prédio, tatuar o concreto no meio do centro de São Paulo, desse centro financeiro, para mostrar e todo mundo lembrar que a mineração tem custo. A questão da mineração sempre foi predatória, né? E acho que com Mariana eu senti que eu tinha feito pouco. Então, na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma obra grande, eu me coloquei o desafio, será que dá para fazer com lama tóxica? Aí eu pego a lama, começo a fazer alguns testes e ver esse desafio, quanto eu precisaria de tinta, como fazer essa tinta, que eu já tinha feito em menor escala, né? Foi um estudo, então, de quase um ano para eu conseguir chegar a produzir uma obra desse tamanho. A original da Tarsila do Amaral, de 1937, tinham 51 personagens. E eu representei 22. E eu não conseguiria representar todas as vítimas, todos os atingidos ou os desaparecidos. Então, eu fiz uma composição para trazer a mesma reflexão que a Tarsila trouxe 87 anos atrás, dessa diversidade dos operários e operárias do nosso país, né? É um grande tributo às vítimas, atingidos lá de Brumadinho, mas ao mesmo tempo a todos os operários e operárias desse presente momento se sentirem representados. Isso rolou durante aqui os fruteiros que começam a descarregar. Ele falava, olha ali o Joaquim, olha ali. Então eles se identificaram com a obra. Acho que isso é muito legal, a obra ser viva, né? Eu acho que um serviço desse aí é um serviço muito perigoso e muito bonito, e desenhar do jeito que desenhou, tem que ser artista mesmo para fazer isso, que profissional, que outro não faz. Eles têm de corrigir antes para não deixar acontecer isso, há muitos anos, né? Gente não deu tempo de correr para salvar a vida, morreu. Não tem nem com o que achar ali, né? Por quantas pessoas não foi ali, tem gente que até hoje nunca está ali enterrado para sempre ali. Uma tragédia. Muito bem, gente. Então, observando esse processo, né, do artista mundano, a gente pensa aqui nessa relação, primeiro, com a arte contemporânea, né? Isso é muito próprio da arte contemporânea, que é essa ressignificação do material, também a apropriação de um outro tema que também é conhecido na história da arte, como é o caso da obra da Tarsila. Então, o mundano ele se apropria da obra da Tarsila para dar, logicamente, aqui sentido ao seu trabalho e nessa relação com a história que o originou. Então, se a gente for observar esse grafite, logicamente a gente vai pensar já outras coisas, porque a gente agora já conhece um pouco da história dele. Quando a gente faz a leitura de imagem, então a gente pode partir dos elementos mais básicos, que são aqueles da linguagem visual, a forma, a linha, a cor, né? E a gente pode ampliar quando a gente conhece a história, porque agora a gente conhece novos elementos. Certo? Então, na leitura de imagem, além dos elementos da linguagem visual, o contexto, a história, isso também conta bastante, principalmente nessas obras que têm uma temática como essa, de uma crítica social. Vamos continuando aqui, ainda falando sobre leitura de imagem. Vou te dar aqui um tempinho para você descrever o que você está vendo nessa imagem aqui. É uma moeira, a gente já viu ela, mas agora você vai descrever o que você identifica nesse trabalho. Vamos lá então.
Então, aquela mesma pergunta, né? Que elementos que você viu aqui e que você conseguiu identificar? Então, além das cores, das texturas, linhas, formas. Bom, trata-se de uma paisagem rural, né? Inclusive o Mário de Andrade, que é aquele escritor que a gente falou, ele gostava muito dessa obra, principalmente por representar um mamoeiro, que é uma árvore bem típica aqui do Brasil, e ele entendia que isso expressava da nossa visualidade, né? Então ele gostava muito, até a questão das cores também. Pensando nessa ideia, nessa temática, que sons essa pintura sugere? Opa, como assim que sons? Se é uma obra, uma pintura visual, ela não tem sons. Mas agora a gente vai entrar num outro nível aqui da nossa leitura de imagem. Porque a imagem, embora ela não tenha sons, que é o caso aqui, ela pode suscitar sons, ela pode trazer pra gente e remeter a essas vivências que a gente tem, essas experiências. Vou dar um exemplo. Quando a gente observa uma imagem que tem tons quentes, né, a gente remete à vivência que a gente passa de temperatura, né, e assim por diante. Aqui para esse exercício eu vou pedir que você pense que sons iriam compor essa paisagem além da visualidade. Então olhe todos os elementos que estão ali e pense em que sons que eles têm. Eu vou te dar aqui um tempinho para você anotar também.
E aí, conseguiu anotar os sons? Observaram que tem um riacho ali, né? Que sons que uma paisagem urbana pode trazer e que é diferente de uma paisagem rural, como é o caso aqui, né? Sons de animais, talvez mais evidente, né? O som aqui das pessoas, são algumas pessoas com poucas pessoas, mas a gente já pode pensar em termos gerais. É bem sobre isso que trata esse próximo vídeo, né? O Leandro Pacheco, que tem esse canal, Viagem pelo Mundo da Música, ele faz justamente esse percurso imaginando que sons as pinturas da Tarsila podem nos sugerir. E todo o trabalho dele é feito a partir, então, dessas paisagens sonoras das obras da Tarsila. Vamos assistir o vídeo que é bem interessante. Vocês conhecem a Tarsila do Amaral? E vocês já ouviram falar de paisagem sonora, né? Essa atividade está cheia de conhecimento. Estão todos prontos para iniciar nossa viagem pelo mundo da música? Vocês querem saber mais sobre paisagens sonoras, né? Calma, espera um pouquinho que eu preciso apresentar uma pessoa antes. Essa daqui é a Tarsila do Amaral, ou melhor, esse é o autorretrato, quer dizer que ela pintou um quadro dela mesma. Pum, acabamos de descobrir uma coisa, ela era uma pintora brasileira e gostava de pintar as cores e as paisagens daqui do nosso país. Mas e se as paisagens da Tarsila tivessem som? Que sons elas teriam? E isso é o que nós vamos descobrir nesta viagem pelos quadros da Tarsila. Vocês estão prontos? 1, 2, 3 e... esqueci de uma coisa. Não vou embora não. Fiquem aqui que no final eu darei uma dica muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. 1, 2, 3 e... já!
Muito legal, né? Tchau! Então, o que acharam desse vídeo do Leandro? Muito interessante, né? Como ele chama a nossa atenção para essa outra função da imagem, de repente, que é trazer coisas que nós podemos imaginar, né? Então, só relembrando aqui, a leitura de imagens passa primeiro pelos elementos da linguagem visual, forma, linha, cor. Ela também vai passar por aspectos históricos que envolvem aquela imagem, como ela foi feita, em que contexto ela foi feita, o que ela representa, o que ela quer expressar, o que ela quer dizer. E também ela pode trazer coisas que são da nossa imaginação, da nossa experiência, então coisas que às vezes têm significado só pra gente, e mais significados para a gente do que para outras pessoas, né? É um outro nível aqui já da leitura da imagem. E todas essas imagens trazem isso. A gente faz essa leitura, querendo ou não, a gente faz e vai fazer ao longo de toda a vida. Mas essa é uma forma, um método, de repente, que a gente pode sempre agora pensar a partir dessa aula, né? Eu preciso ler essa imagem, então eu vou pensar nos elementos que a compõem, eu vou pensar no contexto histórico, eu vou pensar o que ela pode trazer para mim. Por hoje, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até logo!